e eu quero relatar os últimos 3 sonhos que tive e nos quais o Senhor determinou-me que gravasse pela última vez, porque o Senhor me disse que é o último aviso, e Ele me disse mais: os zombadores sofrerão as consequências por não acreditarem nos meus avisos. Eu sonhei que eu estava ouvindo um programa de rádio em espanhol e de repente o locutor interrompia a programação e dizia o seguinte: precisamos divulgar uma notícia. Os governos do mundo inteiro estão divulgando esta nota. Eles não podem mais ocultar o que vai acontecer. E ele diz: dentro de alguns dias, o mar invadirá cidades inteiras. Pessoas morrerão, muitas pessoas morrerão. E ele disse: você que mora nas cidades à beira-mar, se você puder fugir, fuja. Se você puder subir aos montes, suba. E de repente eu mudava aquela estação e eu ouvia a mesma notícia sendo dada em outros idiomas. Eu lembro bem do idioma francês, português de Portugal, inglês, e eu entendia tudo o que eles estavam falando. Isso era de madrugada. Eu levantei por volta das 3 horas da manhã e nesse dia eu orei até o meio-dia. À tarde eu me deitei depois do almoço para descansar e eu sonhei novamente. Um homem apareceu no meu sonho e diz: o que você sonhou de madrugada vai acontecer. É um aviso do Senhor. E de repente eu vi helicópteros, muitos helicópteros, tentando resgatar o povo, tirar o povo das cidades, mas não dava conta. Era realmente muita gente. E de repente as ondas começaram a avançar. E nesse mesmo sonho, o Senhor me disse que eu deveria gravar um último vídeo a respeito deste assunto. E eu havia gravado um vídeo no dia 9 de dezembro, mas nós não tínhamos editado esse vídeo. E à noite eu sonhei que William Bonner estava dando uma notícia no Jornal Nacional. E a notícia era que um meteoro estava na direção do mar, já estava vindo na direção do mar. Muitas pessoas morreriam. E de repente o apresentador para e começa a chorar no meio do jornal. A Bíblia diz em Amós capítulo 3, versículo 7, que o Senhor não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Então o Senhor está revelando. E o que eu acho importante dizer no final deste vídeo é que as pessoas que acreditarem, as pessoas que creem nos avisos do Senhor, elas terão tempo para se livrar desta grande catástrofe. Foi assim nos dias de Noé. A Bíblia diz que Noé passou 120 anos avisando que haveria um grande dilúvio sobre a terra. No entanto, as pessoas daquela época duvidaram de Noé. E eu imagino que hoje as pessoas vendo esses vídeos devem me chamar de louco, devem chamar outros servos do Senhor que também têm dado esses avisos. As pessoas têm nos chamado de loucos, mas infelizmente os zombadores, eles sofrerão a terrível ira do Senhor. E as pessoas dizem: mas que Deus de amor é esse que vai permitir que uma grande catástrofe aconteça no mundo? Queridos, é importante nós sabermos que Deus, Ele é amor, sem sombra de dúvidas. Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos oportunidade para nos arrependermos dos nossos pecados. E é isso que Deus está fazendo, avisando para que a nação brasileira, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e realmente acreditem no Senhor. Aqueles que não acreditarem, infelizmente, sofrerão as consequências da sua incredulidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Você, querido, ore pela sua família. Ore. E eu quero relatar os últimos 3 sonhos que tive e nos quais o Senhor determinou-me que gravasse pela última vez, porque o Senhor me disse que é o último aviso. E Ele me disse mais: os zombadores sofrerão as consequências por não acreditarem nos meus avisos.
eu sonhei que eu estava ouvindo um programa de rádio em espanhol e de repente o locutor interrompia a programação e dizia o seguinte: precisamos divulgar uma notícia. Os governos do mundo inteiro estão divulgando esta nota. Eles não podem mais ocultar o que vai acontecer. E ele diz: dentro de alguns dias, o mar invadirá cidades inteiras. Pessoas morrerão, muitas pessoas morrerão. E ele disse: você que mora nas cidades à beira-mar, se você puder fugir, fuja. Se você puder subir aos montes, suba. E de repente eu mudava aquela estação e eu ouvia a mesma notícia sendo dada em outros idiomas. Eu lembro bem do idioma francês, português de Portugal, inglês, e eu entendia tudo o que eles estavam falando. Isso era de madrugada. Eu levantei por volta das 3 horas da manhã e nesse dia eu orei até o meio-dia. À tarde eu me deitei depois do almoço para descansar e eu sonhei novamente. Um homem apareceu no meu sonho e diz: o que você sonhou de madrugada vai acontecer. É um aviso do Senhor. E de repente eu vi helicópteros, muitos helicópteros, tentando resgatar o povo, tirar o povo das cidades, mas não dava conta. Era realmente muita gente. E de repente as ondas começaram a avançar. E nesse mesmo sonho, o Senhor me disse que eu deveria gravar um último vídeo a respeito deste assunto. E eu havia gravado um vídeo no dia 9 de dezembro, mas nós não tínhamos editado esse vídeo. E à noite eu sonhei que o William Bonner estava dando uma notícia no Jornal Nacional. E a notícia era que um meteoro estava na direção do mar, já estava vindo na direção do mar. Muitas pessoas morreriam. E de repente o apresentador para e começa a chorar no meio do jornal. A Bíblia diz em Amós capítulo 3, versículo 7, que o Senhor não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Então o Senhor está revelando. E o que eu acho importante dizer no final deste vídeo é que as pessoas que acreditarem, as pessoas que creem nos avisos do Senhor, elas terão tempo para se livrar desta grande catástrofe. Foi assim nos dias de Noé. A Bíblia diz que Noé passou 120 anos avisando que haveria um grande dilúvio sobre a terra. No entanto, as pessoas daquela época duvidaram de Noé. E eu imagino que hoje as pessoas vendo esses vídeos devem me chamar de louco, devem chamar outros servos do Senhor que também têm dado esses avisos. As pessoas têm nos chamado de loucos, mas infelizmente os zombadores, eles sofrerão a terrível ira do Senhor. E as pessoas dizem: mas que Deus de amor é esse que vai permitir que uma grande catástrofe aconteça no mundo? Queridos, é importante nós sabermos que Deus, Ele é amor, sem sombra de dúvidas. Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos oportunidade para nos arrependermos dos nossos pecados. E é isso que Deus está fazendo, avisando para que a nação brasileira, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e realmente acreditem no Senhor. Aqueles que não acreditarem, infelizmente, sofrerão as consequências da sua incredulidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Você, querido, ore pela sua família, ore